Pessoal, quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos crimes de trânsito, né, e da Lei 9.503/97, tá? Quando nós falamos dos crimes de trânsito, eles estão previstos do artigo 302, né, até o 312b, tá? As demais disposições dessa legislação, elas são disposições, assim, ligadas a questões administrativas, técnicas, tá? Que vai interessar para nós em matéria penal são esses dispositivos. No 302 fala do homicídio na direção de veículo automotor. Esse homicídio culposo, se o sujeito tem dolo, ele vai responder lá pelo 121 e não pelo 302. O 302 é a prática do homicídio na direção do veículo a título de culpa. Isso vindo a acontecer, a competência é da justiça comum, tá? Se for título de dolo, vai lá para o tribunal do júri e responde pelo 121. Há algumas situações aqui que geram uma pena mais grave, né? E a pena vai ser ali aumentada de 1/3. Como, por exemplo, ele não tem CNH, ele praticou o homicídio na faixa de pedestre, deixou de prestar socorro, se ele estava ali atuando no exercício da profissão, de uma atividade, ou conduzindo veículo de transporte passageiro, tudo isso seja uma pena mais grave. E eu chamo a atenção de vocês para a hipótese do parágrafo 3º, que diz ali se a gente conduziu o veículo do motor sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Aí tem uma série de disposições sobre isso, controvérsias diversas, que diz o seguinte, olha, se ele estava embriagado ou com uso de substância psicoativa e ainda assim ele optou por dirigir o veículo automotor, ele assumiu o risco. Se ele assumiu o risco, ele tem que responder pelo 121 e não pelo 302. Aí eu deixo para vocês essa análise, essa discussão, porque a culpa, ela vem pela imprudência, pela negligência, pela imperícia. E onde é que está a culpa aqui? Né? Aonde está a culpa? Me parece que ele assume o risco, ou não. Então, fica aí uma análise, aí, um pensamento para vocês aí, né, a respeito desta particularidade específica. Da mesma forma, né, nós temos o 313, a prática de lesão corporal culposa, tá? Se a lesão corporal é culposa, nós vamos ter aqui, desde que ela seja na direção de veículo automotor. Se não for, se é uma lesão dolosa, né, vai lá no 129. Se é uma culposa, mas não é na direção de veículo automotor, também a gente vai lá para o Código Penal e não vai vir aqui, tá? A pena, né, detalhe, né, que é importante a gente falar para vocês, tanto 302 quanto 303. Não é só a pena de detenção, tá? Sendo que na questão do uso de substância lá, entorpecente ou de álcool, é reclusão. Nós temos, além disso, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Quer dizer o quê? Suspensão para quem tem habilitação e proibição de se obter a permissão para quem não tem. Essa pena ali, né, uma pena acessória que extrapola a pena privativa de liberdade, ela se aplica para ambas as condutas, tá bem? Vocês vão verificar que essa pena de suspensão, ela aparece várias vezes, tá bem? Olha ali, a pena ali, né, no crime do artigo 304, deixar do condutor de veículo na ocasião do acidente prestar socorro, tá? Quando tem a possibilidade, ele vai responder pelo 304, tá? E responder, né, estar sujeito a uma pena do quê? De 6 meses a 1 ano ou multa. Isso se o fato não constitui crime mais grave, porque, vamos supor, deixou de prestar socorro e veio ali a incidir numa figura mais grave, ele vai responder por aquele tipo penal, tá? Vai responder ainda, né, parágrafo único é bem claro, nas penas do 304, ainda que a omissão seja suprida por terceiros, ou seja, ele pega, tem um acidente, ele sai, não presta socorro, mas vem um terceiro e presta socorro. Opa, alguém foi lá e atendeu? Não tem crime? Não, o crime persiste. Ah, a vítima faleceu na hora, mas ele deveria ter ficado lá, né? Procurado ali verificar as circunstâncias, né? Isso sempre desde que não gere risco para a própria integridade dele, isso é muito importante. Aquele sujeito que foge do local do crime, né? Para evitar ali a responsabilidade. Figura típica também, tá? 305. Lembrando que aquele sujeito que foge sempre ali, né? Conduzindo ali o veículo automotor, né? Então afastar seu condutor, tá? 306, né?
fala ali daquele sujeito ali que conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância, tá? Aqui, né, a embriaguez ao volante, bem conhecida, né, mas vocês percebam que não é só álcool, né, ou de outra substância psicoativa, né, então pode ser álcool ou qualquer outra substância que tenha essa característica. A pena era de detenção de 6 meses a 3 anos, né, também multa, além da suspensão também, ou proibição de se obter permissão, habilitação para dirigir, como eu disse para vocês que acontece no 302 e no 303. O ponto que chama atenção nesse tipo penal aqui, pessoal, é quando nós falamos do quê? Nesse tipo penal, o que nos chama a atenção, né, no 306, é a forma de constatação, tá? Da embriaguez ou de que ele fez uso de uma substância psicoativa. É a concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas, né, por litro de sangue, ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, tá? Então, o fator, né, a forma de aferição pode se dar tanto desta maneira, isso nós vamos ter ali o famoso teste do bafômetro, ou na forma do inciso 2, que diz lá sinais que identifiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração psicomotora, tá? Nós podemos ali pensar, então, no exame clínico, na forma do parágrafo 2º, numa prova testemunhal, no exame toxicológico, de alcoolemia, são todos meios de comprovar, né, que o sujeito estava conduzindo o veículo nessas circunstâncias, tá? Temos ali ainda, né, a questão do artigo 307, que diz lá, violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão. Olha só que coisa, né, interessante que o legislador trouxe. Você foi condenado pelo 300 e... vamos pensar aqui pelo 306, que é o que a gente acabou de ver. E você recebeu ali uma pena de suspensão da habilitação. Poxa vida, né? Você acha que você vai continuar dirigindo e ninguém vai ficar sabendo, você não entrega a sua habilitação ao departamento de trânsito, né, para cumprir a pena especificamente, né, na forma imposta pelo magistrado. Você vai incidir nessa figura típica do 307, tá? Quando você tem ali aquele sujeito também, né, que gosta ali de praticar o famoso racha, né, ele vai realizar a conduta do 308. Tá? Ali diz ali, participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa, competição automobilística, ainda de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. E o elemento central, gerando risco em calamidade pública ou privada, isso daí é um elementar do tipo penal, tá? É importante que ela esteja presente para caracterizar a conduta, senão a gente não vai poder falar ali na incidência do artigo 308. Nós temos também ali, né, dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação ou ainda descassado de direito de permitir, gerando perigo de dano. 309, que é a direção de veículo automotor em via pública para aquele sujeito que não tem habilitação ou não tem sequer a permissão, ou ainda está com o direito de dirigir cassado, ele pode incidir no 309, se dirigir o veículo nessas circunstâncias? Pode. Só que aqui, assim como eu disse para vocês há pouco, nós temos uma elementar, que é o gerar perigo de dano. Vocês vão verificar que há, inclusive, jurisprudência que diz o seguinte, se ele está dirigindo, mesmo que sem habilitação, mas não gera perigo de dano, não é possível incidir, né, que haja ali adequação da conduta dele na figura típica do 309. É um fato muito controvertido, porque o que é gerar perigo de dano? É o sujeito que anda na contramão, que acaba vindo ali, inclusive, batendo um poste, né? Isso é o gerar perigo de dano se ele trafega ali sem gerar nenhum dano, né, concreto. Então, não haveria perigo, mas o simples fato dele dirigir sem habilitação já é uma circunstância que gera perigo. Então, aí fica mais uma situação para vocês pensarem a respeito desse diploma legal, tá? Aquele sujeito que entrega o veículo para alguém, sabendo que aquela pessoa não é habilitada, ou está nas circunstâncias do artigo 309, ou então que por causa do estado de saúde física, mental, né, por embriaguez, não tem condição de conduzir o veículo em segurança, ele também é penalizado. Por isso que a gente diz que o pai que entrega um veículo para o filho,
menor dirigir, menor de 18 anos, ele também responde pelo crime. Menor de 18 vai responder por ato infracional equiparado a crime, e o pai vai responder pelo crime previsto no Código de Trânsito, né? Especificamente aqui o 310. Aquele sujeito lá que, né, sabe que o amigo tá bêbado, empresta o carro pro cara ir embora. Também vai responder aqui no 310, tá? Porque você deixa outro dirigir. Nós temos também o 311, que fala da questão de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospital, estação de embarque, desembarque de passageiro, locador estreito, onde a gente tem grande movimentação de pessoas, também gerando perigo de dano. Mais uma vez aqui também essa característica específica. E no 312, aquele sujeito ali, ó, inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial, processo penal, estado de lugar, de coisa, de pessoa, né? O sujeito vai lá e muda, né, a cena do crime, a fim de induzir em erro o agente, né, policial, o perito, mesmo o juiz também vai responder por crime. Olha que sujeito, né, engraçadinho, muito gracioso, como diria um professor meu. Todos esses crimes que a gente viu do 302 até o 312, né, o juiz pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Isso está aqui no 312A, tá? Que foi incluído em 2016. E que pena que vai ser essa? Prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, né, em uma das atividades que o legislador traz aqui. Trabalho em final de semana, em equipe de resgate corpo de bombeiro, unidade móvel de atendimento especializado à vítima de trânsito, unidade de pronto atendimento, pronto-socorro, hospitais que recebem vítimas de acidente de trânsito, trabalho em clínicas e instituições também na reparação de acidentado de trânsito e outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação das vítimas de acidentes de trânsito. Por que tudo isso? Para ter aquele caráter ressocializador, propriamente, o sujeito ver ali, né, sentir na pele, né, o que aconteceu com ele, né, o que aconteceu com aquela vítima, né, de um crime de trânsito, para que ele tenha ali mais consciência, que ele pense mais a respeito das suas condutas. É essa a finalidade do legislador, né, esse caráter social, ressocializador, né, de você ali, ao mesmo tempo, punir e prevenir a prática de novos ilícitos, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula, ainda continuando a falar de legislação penal especial.